pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente dá início a essa nossa retomada das nossas aulas, certo? E hoje a gente vai ter a nossa primeira videoaula. Desde já eu deixo claro que eu nunca tive experiência nenhuma com esse tipo de metodologia, a primeira vez que eu gravo aula. E desde já eu peço desculpa a possíveis falhas ou erros que possam vir a ocorrer, mas a gente vai tentando melhorar conforme as coisas vão evoluindo, certo? Qualquer dúvida também estarei à disposição de vocês. E é isso, acho que vai dar certo. Então, só para a gente retomar da onde a gente tinha parado das nossas aulas presenciais, nossa ementa ela é dividida em duas partes principais. A primeira parte, a parte de análise explanatória de dados, e a segunda de probabilidade variável aleatória. Então, a gente estava bem adiantado nessa primeira parte, que era sobre a estatística descritiva em si, faltando apenas as medidas de dispersão, que é o nosso assunto dessa nossa aula de hoje, certo? Então, como foi dito anteriormente para vocês, quando a gente estuda dados estatísticos, é conveniente que a gente faça o cálculo de algumas medidas que possam caracterizar esses nossos dados, esse nosso conjunto de dados, certo? Por exemplo, a gente viu que as medidas de tendência central, elas vão procurar estabelecer um valor em torno do qual os nossos dados elas irão se concentrar. Vamos supor que a gente tenha 5 grupos de alunos e que esses alunos eles fizeram um teste e obtiveram essas notas que estão divididas aqui nesses 5 grupos de A até E, certo? E aqui eu tenho as notas desses alunos. Percebam que em cada um desses grupos, se eu fosse obter a média de cada nota desses grupos, eles teriam todas as mesmas médias, estaria em média 5, ou seja, 5 é o valor que representa o valor sobre o qual todas as notas estão ao redor dela, certo? No entanto, ele nada me informa sobre a variabilidade desses conjuntos de notas. Por exemplo, se eu quisesse saber por que a média da turma foi 5, foi porque muitas pessoas tiraram notas altas, enquanto outras pessoas tiraram notas baixas, resultando assim, quando eu fizesse a média, uma média 5, ou eu obtive uma turma com notas mais homogêneas, na qual todos ficaram bem próximos de 5, quando eu tirar a média, fiquei 5. Somente essa medida de tendência central, no caso a média, ela não me diz nada a respeito disso. Por isso que a gente, aqui em estatística, é necessário que a gente faça uso das medidas de dispersões, na qual a principal função dela é determinar o grau de variabilidade do nosso conjunto de dados, certo? E a utilização dessas medidas ela vai tornar a análise de dados mais confiável, uma vez que as medidas de tendência central elas vão esconder a homogeneidade dos dados, certo? Ela nada vai me falar a respeito da variabilidade, das medidas de tendência central. Por isso, se faz necessário estudar as medidas de dispersão. Normalmente, quando a gente utiliza as medidas de dispersão, a gente precisa definir um critério em torno do qual essa variabilidade ela irá ocorrer. E aqui o critério que a gente vai utilizar é o critério da média, ou seja, o quão dispersos os nossos dados eles são em relação à média, certo? Obviamente,
nem toda medida de dispersão ela utiliza esse critério, mas as que a gente vai ver aqui, que são as principais, a gente vai utilizar esse critério. A gente, nas nossas aulas presenciais, a gente viu uma medida de dispersão que não usa esse critério, que foi a amplitude total. Amplitude total, que, como vocês devem se lembrar, é dado pela diferença entre o maior valor da nossa série, o máximo, e o menor valor da nossa série, no caso, o mínimo. Pessoal, não liguem muito para isso aqui, não, porque eu não tenho uma habilidade com isso aqui, não, mas acho que deu para entender, certo? É essa diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. Então, essa diferença, ela vai me dar uma variabilidade. No entanto, é uma variabilidade muito geral. Ela, muitas vezes, ela não pode satisfazer o que eu estou procurando. Por exemplo, se eu tivesse dois conjuntos de dados, novamente, em relação à nota de alunos, e eu tenho um conjunto que tirou uma média 1, 9, 9 e 10, e tem um outro que tirou 1, 1, 1 e 10, se eu fosse comparar esses dois conjuntos de dados, por exemplo, fossem duas turmas, dois conjuntos de alunos dentro de uma mesma turma, se eu fosse utilizar a amplitude total, quando eu fizesse essa diferença entre o valor máximo e o valor mínimo, essas duas séries ela apresentariam o mesmo nível de variabilidade, que seria 9, dado pelo valor máximo de ambas as séries, que é 10, e o valor mínimo, que é 1. Mas percebam que aqui a gente está com um conjunto de dados diferente. Nesse primeiro caso, embora esses dois grupos tenham a mesma variabilidade, a gente percebe que nesse primeiro grupo, quando a gente analisa, ela obteve, em média, uma nota bem superior a essa segunda turma. Tipo, essa primeira turma, ela só tiraram uma nota inferior, assim, só teve um aluno que obteve uma nota inferior, enquanto essa só teve um aluno que obteve uma nota satisfatória, um 10, certo? Então, a gente, tipo, se a gente não aplicasse nenhum critério pelo qual a gente poderia medir essa variabilidade, essa medida, muitas vezes, ela não pode ser satisfatória para a gente, como é, por exemplo, nesse caso, certo? Por isso que é importante a gente definir um critério a ser utilizado nessas medidas de dispersão, que é o que a gente vai utilizar aqui, que é o quão variáveis os nossos dados são em relação à média, certo? Então, nossa primeira medida que a gente vai ver é o desvio médio, certo? Mas antes de definir o que é o desvio médio, convém aqui dizer para vocês, conceituar para vocês o que é o desvio, certo? O desvio nada mais é do que a diferença entre cada um dos valores do nosso conjunto de dados e a sua média. Se, por exemplo, a gente tem um conjunto de dados dado por 1, 2 e 3, certo? A gente quer medir o desvio deles. Eu simplesmente vou obter a média desse conjunto de dados, que é 2, e o desvio vai ser a diferença de cada um desses valores, no caso 1 menos 2, a diferença entre cada um dos valores e a média, certo? 1 menos 2, 2 menos 2, que é a média, 3 menos 2, que é a média. No entanto, quando a gente fala de desvio, a gente deve considerar ela como sendo uma medida de distância, certo? A gente tem que sempre considerar ela em valor absoluto. Ou seja, já que a gente não existe distância negativa, então a gente tem sempre que considerar o valor absoluto dela. Por isso, quando a gente trata de desvio, a gente utiliza o módulo, porque a gente está falando em termos absolutos, certo? No caso.
essa aqui, desse primeiro elemento da nossa série, dessa nossa série, se a gente tem um -2, em termos absolutos, a distância é de 1, ou seja, esse nosso elemento é distante da média em 1 unidade. E fazemos para todos eles, certo? Para cada um desses elementos. Aqui é 3, certo? 3, não 2, né? 3 menos 2, 1, certo? Então, esse é o conceito de desvio. É a diferença de cada um dos elementos da nossa série pela sua média. E, logicamente, se esta é a definição de desvio, o desvio médio nada mais é do que a média aritmética de todos esses desvios que foram calculados, certo? Por exemplo, se a gente estiver diante de uma situação em que os nossos dados eles sejam não agrupados, como desse nosso exemplo, a média será dada, a gente vai tomar a média de cada um desses desvios, certo? Vai somar elas todas, no caso aqui 1 mais 0 mais 1 vai resultar em 2, e vou dividir pelo número total de elementos da série. No caso aqui eu tenho 1, 2, 3 elementos. Então, vai ser o desvio médio desse meu exemplo é de 2/3, certo? Isso para o caso de dados não agrupados. E se eu estou trabalhando com dados agrupados, seja ele sobre a forma de variável discreta ou sobre a forma de intervalos, que é a variável contínua, eu vou tirar, também é só tirar a média aritmética deles. Só que aqui a gente vai ter a diferença, porque a gente vai ter um peso, né, no cálculo, um fator ponderador no cálculo da média aritmética, que no caso é dado pela frequência, certo? Mas é isso, o desvio médio simples é a média aritmética dos desvios, onde os desvios vai ser a diferença entre cada um dos elementos das séries pela sua média em termos absolutos. Por isso a gente utiliza o módulo. Vamos para um exemplo. Por exemplo, aqui o exemplo 1 pede para a gente calcular o desvio médio dessa sequência, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é calcular a média. A média, como a gente está aqui diante de dados não agrupados, vamos somar todos os elementos da série e dividir pelo número total de elementos da série, que é 1, 2, 3, 4. E a gente vai encontrar que a média é 5,25. Após encontrar a média, a gente então vai calcular o desvio para cada um dos elementos da série, certo? Ou seja, vamos pegar o nosso x1, que aqui é o 2, menos a média, e vamos calcular isso em termos absolutos. E assim faz para cada um dos valores dessa nossa série. 8 menos 5,25 em termos absolutos, 5 menos 5,25 também em módulo, certo? É o termo absoluto disso, e para todos os elementos. Então, feito isso, calculado esses desvios, para mim obter o desvio médio, então é só fazer a média aritmética desses desvios, que simplesmente vou somar todos eles e dividir pelo número total de elementos dessa série, certo? Somei, ó, 3,25, 2,75, mais 0,25, mais 0,75, e dividi pelo número de elementos da série, que é 4, e eu obtive, meu desvio médio é de 1,75, ou seja, em média, cada elemento da nossa sequência de dados, ela vai estar afastada da média em 1,75 unidades, certo? Ou seja, em média, cada elemento da série varia em 1,75 unidades da média, certo? Simples, né? Outro exemplo aqui, se a gente tiver diante de uma situação com dados agrupados, no caso aqui a gente tem intervalos de classes, vai ser a mesma coisa. A gente primeiro obtém a média, certo? A gente vai calcular a média dessa série.
Obviamente, se a gente está diante de uma situação que a gente tem intervalos de classes, essa média será calculada como sendo o somatório desse xi, onde esse xi, vocês lembram que esse xi? Esse xi é o ponto médio de cada um dos intervalos, certo? Que é calculado aqui, ou seja, o ponto médio desse primeiro intervalo é o 2 mais o 4 dividido por 2, vai dar 3. Desse segundo, 4 mais 6 dividido por 2, vai dar 5. E fazemos para cada um deles. É o ponto médio, certo? E para a gente obter a média, a gente vai fazer o somatório de cada um desses pontos médios vezes a frequência, certo? E dividir pelo somatório das frequências, que resulta em n, né? Que é o número de elementos da nossa série. Certo? Então, feito isso, multiplicando cada valor do nosso ponto médio pela frequência, ou seja, 3 vezes 5, mais 5 vezes 10, mais 7 vezes 4, mais 9 vezes 1, fazendo um somatório disso, a gente vai ter o valor de 102, dividido por 20, que é a soma da nossa frequência, certo? Que é o número de elementos da nossa série. Então, a nossa média aqui vai ser 5,1. Pronto, calculei a média. Então, já posso calcular o desvio de cada um desses elementos. Aqui, quando a gente está diante dessa situação, a gente vai calcular o desvio em relação ao ponto médio, certo? Então, a gente vai calcular o desvio de cada elemento em relação, considerando o ponto médio, certo? Ou seja, vai ser 3 menos 5,1, que é a minha média, o valor absoluto disso, 5 vezes, não, menos 5,1, que é a minha média, o absoluto disso, certo? Então, para cada um desses valores, desses meus pontos médios, eu vou calcular o desvio em relação à média e vou tomar o valor absoluto. Então, esses são os meus desvios calculados, certo? Para cada elemento da série. No caso aqui, cada intervalo que a gente toma em relação com base num ponto médio, certo? É o ponto médio menos a média. Certo? Então, feito isso, calculei o desvio. O desvio médio será dado pelo esse somatório, né? O somatório desses desvios, dividido pelo número total de elementos da série, que é o somatório da frequência. Do mesmo jeito que a gente tinha visto antes da gente, nas nossas aulas presencial, a forma de calcular a média, certo? Então, somando tudo isso aqui, na verdade, somando cada elemento desses vezes a sua frequência, no caso, vai ficar 2,1 vezes 5, que é a frequência desse ponto médio, mais 0,1, que é esse desvio, vezes a frequência desse segundo intervalo, que é 10, mais 1,9 vezes 4, mais 3,9 vezes 1, certo? Fazendo somatório disso, eu vou obter o valor de 23, então divido pelo número total de elementos da série, que é 20, e obtenho o meu desvio médio, que é 1,15, ou seja, em média, cada elemento da minha série, ele vai estar afastado da média em 1,15 unidades, certo? Então, pessoal, esse é o desvio médio, é bem simples, não tem muito segredo. Primeiro, calcula o desvio de cada um dos elementos da série, certo? Obtém a média, calcula o desvio para cada um dos elementos da série, calculo a média aritmética simples desses desvios e obtenho o desvio médio, certo? E essa vai ser a minha primeira medida de dispersão. Entendido?
já tinha aqui que eu tinha feito. Então, dando continuidade agora, outra medida que a gente vai ver, outra medida de dispersão, que eu irei passar para vocês, é bem conhecida por sinal, a mais conhecida delas, que é a variância e o desvio padrão, certo? Então, a variância ela é calculada da mesma forma que a gente calculou o desvio médio. Só que ao invés da gente ser a média aritmética dos desvios, aqui a gente, na variância, a gente vai ter a média aritmética dos quadrados dos desvios. Ou seja, se lá a gente tem o desvio, por exemplo, no nosso exemplo de 1, 2 e 3, a gente calcula os desvios como sendo 1 menos a média, que é 2, e dá isso em termos absolutos, em módulo. Aqui, para a gente ter, considerar um valor de distância, ao invés da gente considerar os desvios em módulo, a gente vai considerar o quadrado deles, o quadrado desses valores. Logicamente, assim a gente não vai ter uma medida negativa, certo? Para da distância entre cada elemento da série e a sua média. Por exemplo, aqui ficaria menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1, 1 positivo, certo? Então, a variância ela é dada por isso. Ela é a média aritmética calculada a partir dos quadrados dos desvios, na qual esses desvios é obtido entre os elementos da série e a sua média, da mesma forma que a gente calculou anteriormente. No entanto, quando a gente utiliza a variância, ela costuma não ser usual para a gente. Por quê? Porque ela vai nos fornecer uma medida ao quadrado. E, por exemplo, se eu quisesse calcular a variabilidade da altura dos alunos da nossa sala. Então, se eu fosse calcular isso, as medidas de vocês, né, a altura de vocês, seria dado numa medida como sendo em metros, certo? Metros ou em centímetros, certo? Quando eu fosse calcular essa variância, o resultado da variância, o resultado dessa variabilidade da altura de vocês, ela iria ser dada em metros quadrados. O que a gente sabe não é uma medida bem usual para a altura. Metros ao quadrado, a gente tem um cálculo de uma área. Não é, a gente não se calcula a altura através de metros quadrados, é a medida de área. A gente calcula através de metros, certo? E não só para nesse nosso exemplo, mas em qualquer situação, a gente não obteria a mesma unidade de medida da que a gente quer estar à procura. Por exemplo, nesse nosso exemplo, né, da altura, se eu quisesse saber a variabilidade entre a altura de vocês, eu queria uma medida em metros. A variância ela iria me fornecer uma medida ao quadrado, algo que não é usual para mim. Por isso que existe o desvio padrão. Muitas vezes, a gente utiliza o desvio padrão para tornar a variância usual. O desvio padrão ela é definido como sendo a raiz quadrada da variância, certo? Então, se eu tenho uma variância, e, por exemplo, aqui da altura de vocês, da variabilidade da altura de vocês, iria obter essa medida ao quadrado, ao tomar a variância, voltaria para a minha unidade de medida usual, certo? Então, a unidade de medida do desvio padrão, ela será a mesma unidade de medida dos nossos dados, certo? Que a gente está à procura. O que não vai acontecer, como eu expliquei para vocês, com a variância. Então, normalmente, a gente utiliza o desvio
padrão com unidade de medida. Como unidade de medida, não, como medida de dispersão. Mas, usualmente, a gente utiliza o desvio padrão. Mas, logicamente, para a gente poder calcular esse desvio padrão, é necessário que a gente calcule a variância, certo? Mas, normalmente, a gente interpreta em aplicações de problemas, qualquer situação, a gente aplica o desvio padrão por ser interpretável, né? Algo que a variância não é. Mas, logicamente, para a gente calcular o desvio padrão, a gente precisa da variância. Entendido? Convém aqui também estabelecer para vocês, certo? Vale ressaltar aqui para vocês que quando a gente vai calcular a variância, a gente tem que levar em consideração o fato dos nossos dados eles estarem representando toda uma população ou apenas uma amostra, certo? Esse cálculo é diferente. A maneira como se calcula a variância e, logicamente, o desvio padrão, quando a gente considera uma população, quando a gente considera a população, será de um jeito, e quando a gente calcula de uma situação que nossos dados estão representando uma amostra, a gente vai ter uma pequena diferença na nossa fórmula, certo? Então, se a gente está utilizando uma população, a variância ela será dada, pelo caso de dados não agrupados, pela média aritmética, certo? Ou seja, o somatório do quadrado dos desvios, certo? O desvio que é dado pela diferença de cada um dos elementos da série, menos a média, certo? E tudo isso ao quadrado, dividido pelo número total de elementos da série, certo? E já se a gente estiver diante de dados agrupados, da mesma forma, a gente vai calcular a média aritmética do mesmo jeito, só que ao invés, a gente vai ter um fator ponderador aqui, que no caso é dado pela frequência, certo? Vocês devem se lembrar lá das nossas aulas de medida de tendência central lá. Eu expliquei isso aqui para vocês em sala. Certo? Então, esse é o caso da gente estar considerando uma população. Se a gente considerar nossos dados estiver representando uma amostra, o cálculo dessa variância ela vai mudar simplesmente pelo fato da gente subtrair 1 do denominador, certo? A gente vai subtrair 1 e a gente vai representar essa variância por S2. Se a gente estiver diante de população, a gente vai representar pelo sigma 2, certo? E a gente vai ter aqui essa diferença. Mas, professor, por que a gente vai ter essa diferença? Por que é que existe essa diferença? Assim, isso vai ficar claro para vocês quando vocês estiverem em estatística 2, quando vocês forem ver inferência estatística, vocês verão que se a gente utilizar essa fórmula aqui da variância, que a gente chama de estimador, então se a gente utilizar esse estimador para a variância, se a gente estiver diante de uma amostra, esse nosso estimador aqui ele seria o que a gente chama de viesado, haveria um viés. Eu não iria nos dar uma medida conveniente, certo? Ela iria apresentar um valor ou acima ou abaixo do que realmente seria a nossa medida. Mas isso vocês vão ver essa diferença bem explicadinha em estatística 2, certo? Aqui, a priori mesmo, eu só quero que vocês se atentem para essa diferença. Para quando a gente estiver utilizando, quando for falado numa questão que o nosso conjunto de dados representa uma população, a gente vai utilizar essa forma. E se nossos dados representarem uma amostra de uma população, aí a gente vai utilizar esse segunda fórmula, certo? Que é bem dizer a mesma coisa, a gente só subtrai 1 do denominador,
certo? Por exemplo, essa questão pede para a gente calcular a variância e o desvio padrão de uma população X, dado por esses valores, 4, 5, 8 e 5, certo? Então, como é que a gente vai calcular isso? Para calcular a variância, primeiro, novamente a gente vai calcular a média, né, desse nosso conjunto. Então, são todos esses valores, dividido pelo número total de elementos, 4. Então, obtive a média de 5,5. Para o cálculo da variância, agora eu vou calcular o quadrado dos desvios, certo? Ou seja, vou pegar cada elemento da série, subtrair da sua média e elevar esse valor a 2, certo? Ou seja, 4. No caso aqui desse primeiro elemento, 4 menos 5,5, que restaria em menos 1,5, menos 1,5 elevado ao quadrado, que é 2,25, e faria isso para cada um dos elementos da série, certo? E assim obteria os quadrados dos desvios. Então, para mim obter a variância, simplesmente eu vou fazer a média aritmética dessas medidas aqui, do quadrado dos desvios. Então, vou somar todos eles e dividir pelo número total de elementos da série, certo? Que no caso aqui, eu vou encontrar que minha variância ela é dada por 2,25 e, obviamente, para mim obter o desvio padrão, basta eu tirar a raiz quadrada dessa minha variância. No caso, a raiz quadrada de 2,25 é aproximadamente 1,5, certo? Note que aqui a gente está diante de um caso em que a gente tem uma população, por isso eu estou utilizando essas fórmulas, certo? Pelo qual a nossa variância será representada pelo sigma 2 e, obviamente, o desvio padrão será dado pelo sigma, certo? Mas simplesmente o que eu fiz? Calculei a média, calculada a média, eu vou calcular o desvio e elevar cada um desses valores ao quadrado, que assim eu vou ter o quadrado dos desvios. A variância será a média desses quadrados dos desvios. E o desvio padrão, a raiz quadrada da variância, certo? Então, se a gente tivesse diante de uma situação em que os nossos dados são agrupados, como esse é o caso, certo? Aqui no caso, a gente tem uma variável discreta, né? Que a gente não tem nossos dados, eles não estão dispostos através de intervalos. E aqui também é dado na questão que a gente está diante de uma amostra, certo? A gente só tem uma amostra de uma população, certo? Só foi pegado alguns elementos de uma população. Então, pede para a gente calcular a variância dessa série, dessa nossa, representada por essa amostra, certo? Então, mais uma vez, como é que eu vou calcular essa variância? Primeira coisa, calcular a média. A média aqui, no caso, será dada pelo somatório de cada um desses elementos da série, né? No caso, 2 vezes a frequência deles, certo? No caso, 2 vezes 3, mais 3 vezes 5, mais 5 vezes 4, mais 4 vezes 8, certo? Dividido pelo número total de elementos da série, que é dado pelo somatório da frequência, que é 20, certo? Então, calculando essa média, obtive 3,65, certo? Então, calculada a média, agora eu vou calcular o quadrado dos desvios. Ou seja, vou pegar cada elemento, cada um desses valores de x, e subtrair da sua média e elevar esse valor ao quadrado. Ou seja, 2 menos 3,65 ao quadrado, que vai ser esse valor, 3 menos a média
ao quadrado, vou ter esse valor, e faço isso para todos os elementos, para o 4 e para o 5, certo? Assim eu vou obter o quadrado dos desvios. Então, para mim calcular a variância, basta simplesmente eu fazer a média aritmética desses valores, que no caso, aqui será dado pelo somatório de cada um desses quadrados vezes a sua frequência, certo? Ou seja, vai ser 2,7225 vezes 3, mais esse valor vezes 5, mais esse valor vezes 8, mais esse valor vezes 4, certo? É a média aritmética do quadrado dos desvios, certo? Dividido tudo isso por, como aqui a gente está diante de uma amostra, então vai ser tudo isso dividido por somatório da frequência, que é o nosso, pode ser representado pelo nosso nzinho, que é 20 menos 1, certo? Então, calculando isso, eu vou obter que a minha variância é dada por 0,975. A interpretação é a mesma lá do caso do desvio médio, que em média, cada elemento desse meu conjunto de dados, ele está afastado da média em 0,975 unidades, certo? E, obviamente, como eu falei para vocês, a variância ela não é muito interpretativa, por isso, se a gente quisesse, a gente poderia tirar a raiz quadrada e obter o desvio padrão, certo? Mas a forma de calcular, como vocês viram, não tem mistério, é do mesmo jeito, certo? Outro exemplo aqui, mas esse aqui fica para vocês fazerem em casa, certo? Vocês tentem fazer, qualquer dúvida vocês podem perguntar lá, seja no nosso grupo do WhatsApp, ou mesmo nos nossos fóruns de discussão lá no Solar, certo? E aqui a gente é pedido para vocês calcularem a variância e o desvio padrão dessa nossa série, que ela representa uma população, certo? Então, vocês vão utilizar essas, essas primeiras fórmulas aqui, certo? E vocês tentem responder, pessoal. Ok? Então, pessoal, por fim, a gente agora vai ver o coeficiente de variação, certo? As medidas que eu apresentei até agora para vocês, no caso, o desvio médio, a variância e o desvio padrão, elas são eficientes quando a gente está representando um conjunto de dados que possuem a mesma média, certo? No entanto, quando a gente quer interpretar conjuntos de dados que têm médias diferentes, é conveniente a gente fazer o uso do coeficiente de variação, que ele vai ser uma medida de dispersão relativa, certo? Ela vai ser uma medida percentual, e para calcular ela, a gente simplesmente vai dividir o desvio padrão da série pela sua média e multiplicar esse valor por 100, certo? É uma medida percentual. Então, como eu falei para vocês, essas medidas que a gente viu, ela representa o quanto dos dados elas estão dispersos em relação a uma média, certo? Quando a gente quer comparar séries com médias diferentes, se a gente fosse utilizar essas medidas anteriores, desvio padrão, desvio médio ou a variância, ela iria gerar alguns erros, já que aqui a gente, como eu defini lá inicialmente para vocês, que a gente tem como critério a média, certo? Então, iria gerar uma medida errônea, certo? Então, por isso a gente faz o uso do coeficiente de variação e quando a gente for confrontar dois conjuntos de dados com médias diferentes,
a gente vai dizer que o mais homogêneo deles, ou seja, aquele que apresenta a menor variabilidade entre os seus dados em relação à média, vai ser aquele que apresentar o menor valor do coeficiente de variação. Vamos um exemplo aqui que eu acho que vai ficar mais claro para vocês. Se, por exemplo, eu estivesse comparando dois conjuntos de dados, um conjunto X e um conjunto Y. O conjunto X ele tem média igual a 10 e tem um desvio padrão igual a 2. Já a minha série Y, ela tem média 100 e desvio padrão 5. No primeiro momento, se eu perguntasse para vocês qual dessas duas séries apresenta o menor nível de variabilidade, vocês poderiam me responder que seria a série Y, porque o desvio padrão dela é maior do que o desvio padrão da série X. No entanto, a gente aqui está trabalhando com médias diferentes. Nosso conjunto de dados, certo? A gente tem uma série X com uma média e uma série Y com outra média. Então, nesse caso que a gente quer comparar duas medidas com médias diferentes, a gente tem que utilizar o coeficiente de variação. Então, calculando esses coeficientes de variações, a gente vai obter que o coeficiente de variação de x, a gente vai obter 20%, certo? Que é dado pelo desvio padrão sobre a média vezes 100, é um valor percentual, e vou obter 20%. Enquanto que o coeficiente de variação dessa minha série Y, ela será de 5%, ou seja, é calculada sendo o desvio padrão dessa minha medida sobre a média, vezes 100 para tornar ela percentual, certo? 5%. Então, veja que aqui o coeficiente de variação dessa série foi menor do que dessa outra, ou seja, nessa minha série Y, os meus dados elas variam em relação à média em torno de 5%, enquanto que nessa segunda medida elas irão variar em 20%. Obviamente, a gente diz que X ela vai ter maior dispersão do que Y, ou seja, irá ter um maior grau de variabilidade do que a nossa série Y, certo? Por isso que eu disse para vocês que quando a gente for utilizar, comparar medidas que tenham que tenham média diferentes, a gente tem que fazer uso do coeficiente de variação. Porque, como eu falei para vocês, aqui em um primeiro momento, a gente poderia pensar que a série X ela fosse mais homogênea do que a série Y, por apresentar um desvio padrão menor do que Y. Mas quando pelo coeficiente de variação, a gente viu que não, a gente viu que X ela apresenta maior dispersão do que a série Y, certo? Por exemplo, se aqui eu tenho que um professor aplicou uma prova para 2 turmas e calculou a média e o desvio padrão das notas obtidas em cada uma das turmas, certo? Então, esses valores estão aqui nessa tabela. A turma A obteve média 6,2 e desvio padrão de 2,6. E a turma B obteve média de 8,5 e desvio padrão de 3, certo? Se eu perguntasse qual dessas duas turmas obteve notas mais homogêneas, vocês poderiam no primeiro momento, me dizer que fosse a turma A, já que o desvio padrão dela é menor do que a turma B. Mas, novamente, aqui a gente está trabalhando com médias diferentes, certo? Então, a gente tem que calcular o coeficiente de variação de cada uma dessas turmas. E aquela que apresentar o menor coeficiente de variação será a turma
que foi mais homogênea, que teve notas mais homogêneas, certo? Então, fazendo isso, eu calculando o coeficiente de variação da turma A, simplesmente a forma de calcular, eu dizia o padrão dividido pela média vezes 100. Obtive que o coeficiente de variação da turma A foi de 41,9%, enquanto que calculando o coeficiente de variação da turma B, obtive 35,3%. Ou seja, o coeficiente de variação da turma B ela é menor do que o da turma A. Logo, diz que a turma B ela é mais homogênea do que a turma A. Certo, pessoal? Entendido? Então, pessoal, é isso, certo? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, peço desculpas, é nossa primeira aula. Vou tentar melhorar conforme a gente for evoluindo, certo? Mas se alguma coisa aqui não tiver ficado clara, vocês se sintam à vontade para perguntar lá no nosso grupo do WhatsApp ou mesmo nos fóruns de discussões, certo? Pode perguntar. Perguntem, que assim que eu puder, eu respondo vocês, certo?